Hoje você vai aprender quais utensílios não pode faltar na sua cozinha se você quer preparar um alimento saudável e gostoso. Meu nome é Thaís Cruz e hoje eu vou te mostrar quais utensílios simples que talvez você até já tenha aí na sua casa, alguns outros que são fáceis de encontrar para você poder preparar alimentos saudáveis e gostosos aí no conforto da sua casa com cada vez mais praticidade e mais simplicidade do jeito que a gente gosta. Tá? Então eu separei aqui algumas coisas. O que é importante? Eu tenho várias observações para a gente fazer aqui ao longo desse vídeo. Quando a gente fala de utensílios de cozinha, existem coisas assim que são básicas, existem coisas que são intermediárias e existem coisas que são desnecessárias. Você compra se você quiser, tá? Então aqui eu vou trazer alguns utensílios que eu considero fundamentais, que ajudam muito, coisas simples de você encontrar. Aí você pode dizer, ai Thaís, mas você não falou da panela de pressão elétrica para fazer arroz, por exemplo. Mas isso são coisas que eu considero que você compra se você quiser, não é uma coisa básica, não é uma coisa intermediária, são coisas desnecessárias. Pode ser necessário e útil para você, mas não é uma coisa fundamental que você tem que ter na sua cozinha, tá? Então vamos lá, vamos começar. Uma das coisas básicas que não pode faltar na sua cozinha são panelas. Aqui eu tenho uma panela, eu tenho um jogo dessas panelas, que é uma panela de cerâmica, só que panela é um tema que vai longe. Então, se vocês quiserem que a gente aprofunde nesse tema, que a gente fale um pouco mais sobre quais panelas são mais saudáveis, quais são as melhores para você usar no seu dia a dia, qual a melhor frigideira, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que aí eu faço um vídeo só falando de panelas para vocês, tá? O tema aqui hoje é outro, a gente falar geral dos nossos utensílios, tá? Então, quando a gente fala de panelas, é algo tão importante que dentro do meu curso completo de Culinária Ayurveda, eu tenho uma aula inteira só falando sobre panelas e utensílios para ensinar os alunos a como escolher, a qual é o melhor, como cuidar, como preservar as panelas, tá? Mas panela, gente, o que eu considero essencial você ter na sua cozinha? Uma que seja assim um pouco maior, para no caso você fazer, por exemplo, um molho, você fazer uma sopa, você fazer legumes ensopados, carne ensopada, fazer algum creme doce ou alguma bebida que às vezes você vai esquentar como um quentão ou um chá em maior quantidade. Então ter uma panela um pouco maior é importante e ter uma panela de um tamanho médio, às vezes para o dia a dia, para você preparar um arroz, para você cozinhar um macarrão. Então, 2 panelas, se você mora sozinha ou em casal, já é suficiente. Se você tem uma família maior, às vezes ter mais panelas, né, de diferentes tipos já vai ser necessário, tá? Mas se você mora sozinha ou mora em casal, uma panela um pouco maior e uma panela média já é suficiente. Outro utensílio que é bem importante são as formas. Formas também, a gente pode fazer um outro vídeo aqui no canal só falando das formas e da importância que elas têm para a receita. Então, aqui eu tô também com uma forma de cerâmica, que eu gosto muito, que essa forma de cerâmica eu uso muito para fazer legumes assados, para assar um peixe, para assar batata, para tudo assim que eu vou colocar um pouco de óleo, às vezes vai ter algum molho junto, vai ter outros temperos. Eu não uso muito essa forma aqui para fazer bolos, por exemplo, eu prefiro outras formas, tá? Mas você ter pelo menos uma forma retangular e uma forma redonda para fazer bolos, uma forma de fundo removível ou uma forma que você pode, às vezes, se você gosta de fazer pão, uma forma de pão, também são utensílios bem importantes, necessários e que fazem bastante diferença no resultado da sua receita para você ter em casa. Pegando o gancho formas, eu já quero falar um pouco sobre potes, vasilhas ou bowls, né? Bowls é uma forma mais bonita de a gente falar para um pote, né? Um recipiente. Esses bowls aqui de inox, tem até alguns conjuntos que vendem eles de vários tamanhos, eles são ótimos porque a gente pode usar para fazer um bolo, a gente pode usar para servir muitas vezes uma salada, a gente pode até usar como decoração na nossa casa para colocar no centro da mesa, colocando frutas ou legumes. Então ele tem bastante utilidade. Então se você puder comprar um bowl grande, um bowl médio, né, já vai ser maravilhoso, tá? Tirando esses bowls maiores aqui, a gente tem, deixa eu botar para cá,
A gente tem os nossos potinhos, né? Que eu adoro potinhos, eu sempre falo, se quiser me dar presente, me dá potinhos, porque a gente usa muito, principalmente para antes de a gente começar a nossa receita, é muito bom que a gente já deixe todos os nossos ingredientes separados. Então, por exemplo, vou fazer um refogado, você já pica uma cebola, o alho, o tomate, uma cenoura, o arroz. Você olha a receita toda e já vê quantas gramas, quantas, né? Daqui a pouco eu vou falar das medidas, né? Dos medidores, mas você ter potinhos para você colocar as coisas é maravilhoso, tá? Então ter potinhos de diferentes materiais, né? De vidro, de acrílico, de diferentes cores, que às vezes você pode até usar para você servir alguma pastinha ou alguma coisa que você fez, é ótimo, tá? Então sempre que possível você ter potinhos para você armazenar os seus ingredientes é muito bom. E eu ia mostrar para vocês os meus potinhos de vidro com tampa, mas estão todos ocupados na geladeira. Então, se você puder também ter um potinho daqueles de vidro com tampa vedada, às vezes para guardar algum ingrediente que sobrou, algum alimento, também é muito bom. Saindo dos potes, vamos falar agora de alguns utensílios, algumas ferramentas aqui que a gente tem, né? Tem ferramentas, gente, que elas são fundamentais numa cozinha. Qual é a ferramenta básica? Que assim, se você não quero ter nenhuma outra, qual que você precisa ter? Uma boa faca, tá? Uma faca que esteja sempre afiada, que essa faca aqui é chamada faca do chefe, né? Faca de chefe. Se você for em qualquer lugar ou buscar na internet, você encontra. Ela é uma faca que ela tem esse contorno aqui, né? Essa barriga um pouco mais arredondada, o que facilita a gente na hora de cortar. Ela não é uma faca reta, né? E nem uma faca de serra, como uma faca de pão. Então essa faca aqui, ela é muito boa porque você pode usar para cortar tudo, né? Seja uma cebola, tomate, até coisas mais duras como uma abóbora, por exemplo, né? Uma mandioca, uma batata. Então ela é uma faca básica para você ter na sua cozinha. Tem vários outros, infinitos outros tipos de faca que você pode ir adquirindo com o tempo, mas eu tô aqui para falar com você sobre o básico, tá? Então, uma boa faca de chefe é algo que vale o investimento para você ter aí na sua casa. Outro utensílio que não pode faltar são as colheres de pau. Isso a gente está falando de utilidade doméstica, né? Restaurantes não podem usar colheres de pau por uma questão de higiene, mas em casa você ter uma colher de pau para mexer, seja algum molho que você está fazendo, receitas, principalmente feitas em panelas de cerâmica ou de outros materiais que a gente não pode arranhar, é maravilhoso. E aí é muito legal você ter também diferentes tipos, né? Quero mexer um molhinho ou uma geleia, alguma coisa que seja menor, você ter uma menorzinha, alguma que já venha com uma certa profundidade aqui para você fazer também uma medição. A gente tem aqui uma que seja mais no tipo de uma espátula, mas isso aqui já são coisas desnecessárias que você compra se você quiser. Qual seria o básico do básico para você ter na sua cozinha? Uma colher de pau. Uma já está ótimo, já é mais do que suficiente. Assim como uma espátula, tá? A minha Tatel, eu tô precisando renovar ela, eu acabei tendo um acidente aqui com ela no liquidificador, mas uma espátula de silicone que seja aqui com o cabo dela de madeira, tá? Aquelas que são todas de silicone eu não acho muito boas, porque elas não são bem firmes e às vezes a gente acaba encostando ela em alguma superfície mais quente, acaba que ela derrete um pouco. Então essas que são assim com a base de madeira e a ponta de silicone e que elas desmontam, ó, tá? Que aí possibilita a gente lavar essa espátula e deixar secar. Sempre quando a gente está falando de coisas de madeira, gente, é bem importante que depois que você lava, deixa ela secar bem antes de você guardar na gaveta. Então eu gosto de às vezes deixar ela mesmo no escorredor de louça, ou se eu estou com o forno ligado, eu coloco em cima do forno. Se você mora em algum local que pega sol e é tranquilo, né, não tem bichos, nada, e você pode deixar exposto ao sol, tanto utensílios de madeira, tábuas, que eu já vou falar daqui a pouquinho com vocês, sempre é bom você deixar secar bem esse utensílio antes de você guardar na gaveta, tá? Mas uma espátula e uma colher de pau já tá ótimo. Esse aqui é um outro utensílio que eu acho maravilhoso, que é um descascador de legumes. Então, ele é muito prático para você descascar uma batata, uma cenoura, descascar frutas, o que você quiser. Ele é maravilhoso e a gente pode usar ele também se você quiser fazer filetes, fatias de abobrinha, de berinjela, de cenoura. Quero fazer uma salada diferente. Você pode também cortar com ele,
né? Cortar a cenoura de uma forma diferente, fazer ali um detalhe no prato, ou mesmo quero fazer uma lasanha de abobrinha ou de berinjela, ou fazer um macarrão, né, de abobrinha ou de outros alimentos. Ele, além de descascar, ele ajuda também no cortar, tá? E trazer novos formatos para esses alimentos. Esse aqui é um utensílio também bem básico, assim, que eu acho importante você ter para você mexer, por exemplo, ingredientes secos de um bolo, para você bater um ovo, né, ou bater um bolo, principalmente se você não tem batedeira, um fouet é fundamental, é indispensável você ter na sua casa. Se você tem batedeira, ele pode ser um utensílio opcional, tá? Mas se você não tem batedeira para você bater ovos, bater um bolo, fazer um omelete, fazer clara em neve, tudo isso é importante que você tenha um fouet. E aqui também é muito legal que seja um fouet de aço inox, porque eu já tive alguns fouets que eram com revestimento de silicone e o que acontece? Com o tempo ele vai soltando, né? Então tem alguns que são bem ruinzinhos que eles vão escapando, esses arames aqui da base, tá? Isso é muito comum que aconteça nos de silicone ou revestidos de silicone. Então o fouet é um utensílio bem legal de você ter em casa também, tá? Agora, outro utensílio muito bom, que eu acho que quase todo mundo tem em casa, é um ralador. O ralador, gente, a gente acaba às vezes não explorando todas as utilidades dele, né? Eu gosto desse ralador aqui, que ele é grande, ele é firme, né? Ele me dá uma boa estabilidade aqui, porque tem alguns que eles são bem fraquinhos, né? Aqueles mais tradicionais, assim, que a gente acaba se machucando, acaba escorregando, você acaba às vezes voando o alimento. Então esse aqui eu gosto muito, que ele tem uma base bem estável, firme, que eu consigo fazer o processo de ralar. E aí a gente pode ralar aqui um queijo, uma castanha nesse lado, a gente pode fazer um ralo mais fininho, pode fazer um ralar em lascas, né? Se você vai ralar um legume ou mesmo um queijo. E aqui uma forma de ralar, seja lá o que for, de uma forma mais grosseira. Então, dependendo da receita que a gente vai fazer, a forma que a gente vai ralar muda totalmente a receita, tá? Um outro exemplo que eu uso muito ralador é o gengibre e a cúrcuma. Aqui vocês podem ver que tá até meio amarelado, né? Eu tenho um ralador pequenininho, que eu uso basicamente só para muitas vezes ralar, né, coisas menores, tipo alho, gengibre, a cúrcuma. Mas o gengibre e a cúrcuma eu gosto muito de ralar eles frescos para fazer um chá. Uma peneirinha, tá? Você pode também ter de diferentes tamanhos. Eu tenho uma pequena, tenho uma maior também, mas se você quiser comprar uma, eu sugiro ter uma dessa aqui, que é um tamanho, ela não é daquelas tão pequenininha de xícara, mas ela também não é muito grande, até às vezes você não tem tanto espaço, né, na sua cozinha, então uma peneira também é ótimo para você coar um chá, às vezes passar na peneira, né, uma receita de um doce, de uma geleia, de uma vitamina, de um suco que você faz. Então você ter uma peneirinha, uma pelo menos, é fundamental. Uma coisa que é bem importante também, principalmente se você gosta de cozinhar, é você ter uma boa tábua, tá? Essa minha aqui, ela já tá bem usada, né? E aí que é bom, porque não adianta você ter uma tábua linda, maravilhosa, lisa, significa que você nunca usa aquela tábua, né? Então essa minha já tá bem lanhada, meio manchada ali de cúrcuma, e isso mostra que ela é bem utilizada. A tábua, ela precisa o quê? Ser firme, ser estável, e uma tábua grande, tá? Então, geralmente, eu gosto de cortar as coisas... Deixa eu abrir um pouco aqui. Ó, eu vou cortar os ingredientes aqui na minha bancada. Então, essa tábua, ela tá o quê? Estável. É uma tábua que ela é mais pesada. E é uma tábua de madeira, tá? Então, isso é importante e é muito melhor do que aquelas tábuas de vidro. Então tem umas que até a gente entra na loja, o cara joga aquela de vidro no chão, mostra que não quebra e tudo mais, mas a boa mesmo é uma tábua de madeira, porque tábua você precisa o quê? De estabilidade, de espaço. Se for maior ainda, se você tiver uma cozinha grande, tiver a possibilidade de ter uma tábua maior, mais pesada e mais firme, melhor, tá? Mas eu tô te dando aqui um exemplo de alguém que mora em apartamento, não tem uma cozinha muito grande, tem pouco espaço para guardar utensílios. Eu gosto de uma tábua assim, que ela é estável e dá estabilidade e espaço para a gente poder cortar. Não adianta você comprar aquelas tabuinhas pequenininhas ou tábua de vidro mesmo, ou umas de bambu muito fina, não vale a pena, tá? Investe de uma vez em uma tábua, uma que seja uma tábua forte, de madeira e mais estável.
Esse utensílio aqui, gente, ele pode ser considerado algo supérfluo, algo opcional, algo desnecessário se você não tem muito hábito de preparar receitas, principalmente bolos, tá? Por muito tempo eu achei que pesar ingredientes era uma besteira, que era frescura, que não fazia tanta diferença e tudo mais. Mas depois que eu comecei a fazer principalmente os bolos e comecei a ver que a precisão, quando a gente fala de confeitaria saudável, ela é fundamental, uma balança de precisão, uma balança digital fez toda a diferença, tá? Então uma balança dessa é algo que você, quando vai fazer alguma receita que já tá lá, as medidas em gramas, você não vai ficar no achismo, né? Você sabe quantas gramas vai dar. E juntando isso à balança, eu preciso falar com vocês sobre os medidores. Isso aqui, gente, você encontra em lojas de R$1,99, é algo super acessível de você comprar e faz muita diferença na receita. Porque, por exemplo, você foi lá, vai fazer um bolo e aí diz na receita 1 xícara. E aí você tem uma xícara pequena, você tem uma xícara que é uma caneca, você tem uma xícara menor. E às vezes você fica um pouco em dúvida e acaba errando a receita por conta da medida. Então aqui você tem a certeza que você tem uma xícara, tá? Então esses medidores, eles já vêm muitas vezes escritos em quantas gramas ou quantos ml tem. Então você já tem a certeza de quanto que você está usando naquela receita, tá? Então tem alguns copos medidores também que você pode usar, mas eu gosto muito desse jogo aqui de medidores de xícara e também dos medidores de colher, porque também, né, fala lá 1/4 de colher de chá, 1/8 de colher de chá. Eu antigamente, quando achava que isso tudo era besteira, eu ia lá, pegava uma colher, meio que media no olho, mas isso faz diferença para o resultado da receita, tá? Então você saber, ó, quanto que é 1/4, quanto que é meia, quanto que é 1 colher de chá, quanto que é 1 colher de sopa, exatamente na receita, isso vai fazer muita diferença. Então invista em pelo menos um medidor desse de colher e um medidor desse de xícara. Isso já vai dar um salto aí na qualidade das suas receitas. Se você quiser investir um pouco mais, investe numa balança digital, que já vai ajudar muito para você trazer ainda mais precisão e, consequentemente, deixar suas receitas muito mais gostosas e também muito mais saudáveis. Esse aqui, gente, é um utensílio que eu considero ele desnecessário, mas se você quiser investir, ele é muito legal. Esse aqui é uma grade de resfriamento, principalmente quando a gente faz bolos e quer deixar o bolo esfriar, para o bolo não ficar muito úmido embaixo, a gente coloca ele numa grade de resfriamento. Se você faz receitas como pão de mel, um pão de melado, algo que precisa ser banhado, também é muito bom usar a grade para secar esse pão de mel, por exemplo. Agora, eu uso a gradezinha também para, por exemplo, eu quero fazer batata chips, ou beterraba chips, ou cenoura chips. Eu pego esses legumes, corto assim com a faca na tábua, bem fininho, né, em rodelinhas assim bem fininhas, coloco aqui na minha grade e levo no forno. Geralmente coloco alguma forma embaixo, né, para não cair e tal. Coloco um pouquinho de sal, um fiozinho de azeite de oliva e levo no forno. Então ele ajuda muito a deixar esses legumes bem crocantes, bem croque. Tem algumas grelhas que são específicas para isso? Tem, mas eu acho que essa aqui a gente pode usar para as duas coisas, tanto para o resfriamento de bolos, quanto para fazer também alguns legumes ali, chips, alguns legumes mais crocantes. Então esses são os utensílios que eu considero básicos, alguns intermediários e alguns talvez desnecessários, mas também legais de você ter na sua cozinha. Se você gostou, aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal para você não perder conteúdos novos toda semana, para você ter uma alimentação muito mais saudável, muito mais gostosa.